Bom dia! E aí, vocês estavam com saudade de mim? Eu tenho que parar de bater na mesa, eu tenho que me lembrar disso. Gente, então vamos lá. Essa é a nossa primeira live. Ela está acontecendo por dois motivos. Primeiro, porque nós, como CAL, nos propusemos a diminuir esse espaço que tem entre o profissional e o conselho. A gente quer que fique tudo o mais transparente e o mais harmonioso possível. Então, a gente está trazendo, esse ano, a gente trouxe para vocês mensalmente um videozinho, um tutorial, um vídeo explicativo, explicando o que a gente faz aqui no conselho, o que você pode fazer, sempre tentando tirar as dúvidas. As dúvidas mais frequentes foram os nossos primeiros vídeos gravados. Vocês conseguem terem acesso a eles pelo YouTube, na nossa plataforma. E aí, com essa pandemia, a gente teve que dar uma suspendida na gravação dos vídeos. Foi quando a gente pensou em fazer essas lives, pra gente conseguir ter uma coisa mais próxima e mesmo assim deixar tudo disponível para vocês em todas as nossas plataformas. Essa é a nossa primeira live, então a gente não teve muita procura em termos de dúvida, mas a gente recebeu uma pergunta que foi a questão dos atendimentos. Não era sobre isso que eu ia falar hoje, mas eu vou começar falando sobre o atendimento. O atendimento no CAL, ele não está acontecendo de maneira presencial. Essa é a única maneira que ele não está acontecendo. A gente ainda está atendendo, respondendo o protocolo no sistema. A gente ainda está recebendo o WhatsApp. Agora, no WhatsApp do conselho, quem estava entrando em contato direto com a Ananda, ela já está redirecionando. Quem entra em contato direto comigo, eu também redireciono. Nos números do conselho, todo mundo está fazendo atendimento. A Ananda continua com os atendimentos de RRT extemporâneo, que tem que fazer análise, de certidão, que tem que fazer análise, todo tipo de solicitação de novos registros, ela continua fazendo esse atendimento. Se você tem dúvida de RRT e você me procura, ou procura a Ananda, ou procura o Roosevelt, todo mundo está fazendo esse atendimento online. E quem também está com problemas de boleto, pagamento de boleto, que o boleto não está sendo compensado, ou então que o boleto não está sendo registrado, o Thiago está fazendo esse atendimento também. E aí, a única maneira que ele não está acontecendo realmente é presencial. Mas se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma solicitação, a gente está à disposição. E como a gente está fazendo home office, acaba que a gente está atendendo além do horário do expediente, que seria de 8 às 14. Como nós temos poucos profissionais, e eu falo isso porque nós temos do quê? Um total de 249 arquitetos registrados e nem todos são atuantes, então a gente tem uma procura boa, relativamente boa, mas é baixa, então a gente consegue fazer esse atendimento diferenciado para vocês. O que eu ia falar? Outro assunto importante que a gente resolveu levantar aqui é a questão de atendimento online ao cliente. É legal? Posso fazer isso? Eu preciso ir lá na obra? O cliente quer que eu faça atendimento no escritório? Eu posso fazer atendimento remoto? Gente, claro que sim. A gente está no momento de reinvenção, a gente precisa reinventar a maneira como a gente trabalha. Claro que um acompanhamento de uma execução de obra, ela precisa de um cuidado, de uma atenção melhor, Ela precisa de um acompanhamento diferente. Mas a gente precisa encontrar uma maneira, juntos, claro, de fazer isso acontecer. Eu recebi de duas profissionais na semana passada um questionamento de: Lívia, eu posso fazer atendimento online com o meu cliente? Eu posso atendê-lo por videochamada, por videoconferência? Claro que sim. Você pode vender um projeto para um cliente de outro lugar, de outro país. Atendimento remoto, ele existe há muito tempo, gente. Nós temos exemplos de profissionais, inclusive temos uma profissional aqui do estado que já faz esse atendimento há muito tempo. E é uma coisa importante a gente não parar. Outra dúvida que eu recebi foi sobre suspensão de registro. Gente, olha só, a interrupção do registro. Vou falar, esse é um assunto muito sério, e eu vou explicar ele para vocês. É o seguinte:
Ah, Lívia, não estou fazendo atendimento, não gosto desse negócio de atendimento online, não funciona para mim. E aí, como é que eu vou fazer então? Vou ter que pagar anuidade, e aí é um custo a mais, e eu não estou trabalhando, eu quero interromper o meu registro. Espera lá. Você não está trabalhando agora, né? O prazo da anuidade mudou de maio, né? A gente sempre tem essa questão da anuidade, que se você pagar em janeiro, você tem 10% de desconto. Se você quiser parcelar, você pode parcelar de até 5 vezes, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Se você quiser pagar cota única até maio, você consegue fazer esse pagamento sem juros, multa e etc. Só que com essa pandemia, esse prazo de maio foi para julho. Então, gente, tem mais 2 meses depois de maio para você, né, se reorganizar. Você consegue fazer o parcelamento dessa anuidade. A suspensão de registro não é a primeira opção. Por quê? Ah, é complicado fazer a interrupção de registro? Tem 2 motivos porque ela é complicado. O primeiro motivo é, para você fazer a interrupção de registro, você vai ter que suspender completamente as suas atividades de arquiteto, atividades referentes à profissão, no período que o seu registro está suspenso, está interrompido. Para você solicitar a interrupção de registro, que é o segundo ponto, você precisa ter todos os seus RRTs baixados, todos. Você não pode ter nenhum RRT em aberto. Vamos supor que você tem um RRT de execução de obra e aí essa obra não parou, mas você não vai fazer acompanhamento dela, não vai mais fazer acompanhamento dela porque você não quer sair de casa, você é grupo de risco, você não quer se reinventar, você não quer fazer atendimento online, você não quer fazer esse acompanhamento, ok, mas você vai ter que dar baixa nesse RRT. E aí, se você for responsável técnico de uma empresa, você vai ter que dar baixa nesse RRT também. Não pode existir RRT de nenhum tipo, nem de projeto, nem de execução, nem de cargo-função, de absolutamente nada em aberto. Todos vão ter que ser dado baixa, certo? Esse é um dos pontos mais importantes, porque é o seguinte, a gente recebeu já algumas solicitações de interrupção de registro que o profissional não tinha dado baixa no RRT. E aí, o RRT é o teu acervo, certo? Você precisa do RRT para gerar uma certidão, ok? E aí, depois que você baixa o RRT, você não tem a possibilidade de retificá-lo. E aí você me solicita uma CAT, eu não consigo emitir uma CAT porque está com informações divergentes. Gente, isso é uma coisa que acontece sempre, tá? Não é assim uma exceção, não. Acontece com muita frequência, Então, não, Lívia, mas é o seguinte, eu não vou mais trabalhar como arquiteto, eu estou agora com essa pandemia, eu estou com outra atividade, mudei de ramo e esse ano não vai ser mais, não vou trabalhar mais como arquiteto, já passei as minhas obras para frente, já encerrei com os meus clientes, dei baixa em todos os meus RRTs, eu quero fazer a suspensão de registro porque eu não quero fazer o pagamento da anuidade, tá? A partir do momento que você solicita a interrupção de registro, você vai ter o pagamento da anuidade só para aquele período que você estava com ele, durante o ano, né, que você estava em uso. Faltou a palavra agora, mas é proporcional, pronto. Você vai ter a solicitação proporcional. E aí, depois que você interrompe o registro, tá. A solicitação de interrupção de registro, ela não é feita imediatamente por mim ou pela Ananda. Não é assim que funciona. Você faz a solicitação, você abre esse protocolo lá no seu sistema, no seu SICAL, vem para análise, a Ananda vai analisar tudo que tem no sistema, ver se seus RRTs estão dados baixo. Ela vai fazer aquela auditoria no teu sistema para ver se está tudo certinho para poder interromper o seu registro. Depois disso, ela vai gerar a documentação e essa documentação vai ser encaminhada para a plenária. Então, antes de ir para a plenária, passa por comissão. Comissão, plenária, vai demorar um pouquinho. Lívia, mas aí eu fiz a solicitação de interrupção e o proporcional. Enquanto está correndo esse processo, eu vou ter que pagar esse proporcional da anuidade? Não. A data de interrupção de registro, se ela tiver tudo ok e ela finalmente chegar finalmente, ela vai sair com a data da solicitação, tá? Esse é um ponto. Eu recebi aqui uma dúvida, deixa eu só olhar aqui rapidinho, que é para eu já responder. Tá. Carteira profissional. Gente, a dúvida foi, as carteiras profissionais estão sendo entregues? A resposta é não.
mas eu vou explicar por quê. O conselho não está aberto, tá? Hoje eu abri ele para essa atividade fim aqui, mas eu abri, entrei e fechei. Ninguém tá tendo acesso. Então, se o conselho não está aberto, as carteirinhas, se elas estiverem chegando pelo correio, elas não estão sendo entregues para a gente. Como que eu não recebi? Já que eu não recebi, como que eu vou entregar, entendeu? Então, não. É provável que a carteirinha só seja entregue quando essa situação de pandemia acabar e os conselhos de classe forem autorizados a voltar ao funcionamento deles. Mas, gente, a carteirinha é o seguinte. É claro que ela é um documento, né, igual a sua carteira de identidade, ela substitui a sua carteira de identidade, você pode usar ela como documento. Mas no momento que estamos agora, ela não é a peça mais fundamental que você precisa e você não precisa dela para atuar, tá? No seu sistema, a partir do momento que a gente faz escola de dados biométricos, então fez todo aquele processo, você já vai ter o seu número definitivo. O número definitivo é o que começa com a letra A. Inclusive, a gente tem profissional que nunca veio fazer a coleta de dados biométricos e até hoje usa o número de registro geral, que é o registro provisório. É o ideal? Gente, não é o ideal. Mas vamos pensar. A gente está numa época de pandemia, quarentena, a gente precisa ficar em casa, a gente só precisa sair se for muito necessário. Então, vamos tentar não fazer questão da carteirinha? O número do registro profissional está lá, gente, no sistema. Você consegue emitir RRT exatamente igual. Você consegue gerar CAT, você consegue solicitar protocolo, você consegue imprimir certidão, você consegue gerar declaração de débito, de quitação, de tudo. Você consegue fazer absolutamente tudo no seu sistema sem a carteirinha, tá? E aí, vamos para mais uma dúvida. Nós temos mensalmente aqui no Conselho uma oficina, que é a oficina de preenchimento de RRT. Ah, Lívia, mas eu sei preencher RRT. É o seguinte, muita gente preenche RRT errado. Muita gente mesmo. Eu e a Nanda, a gente está desde o ano passado fazendo auditoria em RRT. Vocês não têm ideia de quantos RRTs são preenchidos equivocadamente. Não é má fé, não é nada assim ruim, é mais porque o profissional não conhece as suas opções. E aí a gente resolveu fazer uma oficina online de preenchimento de RRT. Apesar de que hoje, se você entrar no SICAL, no seu SICAL profissional, ele vai ter no canto superior direito de quem está vendo, vai ter um link chamado tutorial, que te ensina a fazer o preenchimento desses RRTs. E também o preenchimento do RRT, ele é dinâmico. Cada campo que você vai preencher, ele tem uma explicação. Então, pode ser um pouco, você pode achar um pouco confuso, essa metodologia pode ser adequada para um e não ser adequada para outros. Então, por isso a gente resolveu fazer essa oficina desde o começo. Essa oficina, nesse mês... Ai, amiga linda Uli! Essa oficina, no ano de 2020, ela estava marcada para acontecer mensalmente. Todo mês a gente abre essa turminha, é uma oficina de 1 hora. Quando a gente está aqui pessoalmente, claro, porque eu vou tirando as dúvidas conforme elas vão aparecendo. Mas ela não aconteceu por falta de procura. Mas isso não quer dizer que, porque existe a oficina, não tiro dúvida quando a pessoa vem aqui. A gente tenta adequar ao tempo que o profissional tem disponível para aprender, certo? Então, se o profissional chega aqui para mim e é um recém-formado, a gente tem uma turma específica para recém-formados. E é recém-formado, e ele não sabe se o preenchimento de RRT, ou então ele não entendeu, ou então muita gente tem dúvida de RRT extemporâneo. E esse vídeo já existe, viu, gente? Eu já expliquei para vocês, vocês podem acessar no YouTube o vídeo sobre o preenchimento de RRT extemporâneo. Inclusive, mês passado, o vídeo que saiu foi sobre o novo preenchimento de RRT, que falava sobre doação e que falava também sobre as mudanças que tivemos nos RRTs de carga e função. E aí, o que eu posso dizer para vocês? A gente resolveu fazer a gravação desse vídeo tutorial para ele ser mais um tutorial, mais um explicativo,
para você que tem dúvida, que tem dificuldade, às vezes você está preenchendo um RRT errado. Às vezes você pensa que é um RRT simples e você poderia ter preenchido um RRT mínimo, certo? E aí você podia... Lívia, mas e o que isso influencia? Quer dizer então que eu preenchi um RRT simples, devia ser mínimo, e aí? Ele tá errado? Ele não serve? Não, ele não tá errado, mas... Veja bem, se você tem um RRT adequado para fazer o preenchimento, por exemplo, o RRT mínimo, ele é um RRT que você consegue colocar 2 grupos de atividades ao mesmo tempo, projeto e execução. Lógico que ele tem as suas peculiaridades, ele não pode, ele tem tamanho máximo de projeto, ele tem características específicas, não é qualquer RRT que eu posso fazer um mínimo. Mas se o seu projeto se encaixar, vamos supor que você, se fizesse o mínimo, lindos, maravilhosos do pai do escritório, se você fizesse o mínimo, você teria economizado, por exemplo, um RRT, certo? Então é isso. Gente, eu gostaria muito de tirar as dúvidas de vocês, então para isso vocês precisam me mandar. Enquanto vocês não me mandam dúvidas, eu vou respondendo as dúvidas que eu tenho recebido nessa quarentena aí. Lívia, tenho uma dúvida. Eu fui procurada por um cliente e aí ele me falou o seguinte: oi, fulana, Lívia, vamos supor Lívia. Oi, Lívia, eu queria te contratar para terminar minha obra, mas é o seguinte, eu já tinha contratado outro profissional, mas eu não quero mais continuar com ele, ou ele não pode mais continuar o meu serviço, ou ele se mudou, ou ele foi embora, ou eu não quero mais, não interessa o motivo. Você já tinha um profissional, e aí... peraí, rapidinho que a Ananda tá mandando eu colocar a caixinha de pergunta aqui. Como que eu faço para colocar? Não sei, querida. Olha... Vocês podem mandar nos comentários as perguntas também, tá? Se vocês não quiserem responder, mandar na caixinha de perguntas. Tudo bem? Voltando para essa situação hipotética que o cliente te procurou, mas ele já tinha um profissional anterior. Como proceder? É o seguinte, gente. É uma falha ética você alterar o projeto de outro profissional sem a permissão dele, tá? Como você deveria proceder? Bom, o cliente me procurou, no caso vou usar a Ananda como cliente. A Ananda me procurou e aí ela quer me contratar para dar continuidade na obra dela. Vamos supor que está em fase de projeto, né? Ela comprou um projeto, aí ela começou a fase de execução, de comprar material, ela não quer mais fazer com o arquiteto anterior dela, ou engenheiro, não importa, outro profissional. E aí quer que eu que mexa no projeto. Mas ela não quer um projeto novo, ela quer que eu altere só o projeto dela. Qual que é o procedimento? Eu tenho que procurar esse profissional que estava com o projeto dele. Vamos supor que o profissional a nossa gerente geral é Ingrid. Oi, Ingrid, é o seguinte, a Ananda me procurou. E aí ela falou pra mim que quer que eu faça algumas alterações no projeto dela. Eu percebi que você que é a arquiteta anterior dela e assim, eu precisava da tua autorização para fazer alterações no teu projeto, ok? A Ingrid tem um RRT de projeto, certo? Esse RRT de projeto, ele tem data de início e data de fim. Ela precisa alterar a data de fim dela, que geralmente, isso aqui é um parênteses que eu vou abrir para vocês, que vocês sabem, né, que eu adoro falar um assunto e meter outro pelo meio. Um parênteses. Lembra que eu falei, eu sempre dou essa dica, quando você vai fazer RRT de projeto, o que é importante? A data de início. A data fim, gente, coloca daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Porque enquanto a execução não estiver pronta, o projeto pode ser alterado, certo? Esse entendimento, ele é claro para vocês? Então, vamos supor que você fez um projeto, 500 metros quadrados, começou a execução, aí o cliente, isso aqui eu achei muito grande, eu vou diminuir, isso aqui eu achei muito pequeno, eu vou aumentar. Daqui a pouco, o projeto tem 600 metros quadrados, e aí? Você vai ter que fazer um novo RRT, por quê? Quando a data fim do RRT passa, vamos supor que a data fim foi ontem, eu não consigo mais fazer retificação, gente. Ele fica apto para baixo, entendeu?
Então, RRT de projeto é importante você deixar com data aberta, entendeu? Porque aí depois você vai pegar, porque outro parênteses, o que a prefeitura gosta de fazer? Ela gosta de quando você vai solicitar o ABITS, que você entregue um as-built. E aí, as-built é do mesmo grupo de atividade de projeto. E você pode simplesmente retificar o seu RRT de projeto, corrigir a medida e acrescentar a atividade as-built. Tá entendendo porque RRT de projeto tem que estar em aberto? Isso é muito importante, isso é uma coisa legal. Voltando para o assunto inicial. Aí a Ingrid vai ter que colocar a data fim nesse projeto dela, porque a partir de agora eu vou ter um RRT por esse projeto e a data de início minha vai ser igual à data fim dela. É onde ela deixa de ser responsável por aquilo e eu começo a ser responsável por aquilo, certo? Aí, essa é uma das coisas que ela vai ter que fazer. Outra coisa que ela vai ter que fazer é anotar por escrito, fazer um documento digitado que ela assina. Não importa se vai ser a próprio punho, se vai ser digitado. O que importa é que ela me dê uma autorização para fazer alteração no projeto dela. Ela me dando essa autorização, eu volto com a cliente, olha, Ananda, que era minha cliente, certo? Ananda, é o seguinte, eu conversei com a tua profissional anterior, expliquei para ela que agora você não vai dar mais continuidade com o projeto com ela, e aí ela me deu a autorização, me deu inclusive a cópia do projeto. E agora a gente vai fazer as alterações. E ela deu baixa no RRT dela, ela não tem mais responsabilidade a partir de hoje sobre esse projeto. Esse é o procedimento adequado, gente. Não façam, por favor, não cometam. E isso pode trazer prejuízos para vocês futuramente. Eu não estou dizendo que vai trazer que é certo, mas pode. Não cometam o erro, e é um erro, gente, de pegar um projeto de um profissional que está em aberto, que ele tem RRT de responsabilidade, que é RRT, né? Registro de responsabilidade, que ele tem um RRT, que ele tem a responsabilidade e alterem. Aconteceu que o cliente não quer mais, ele não quer mais nem falar com esse profissional e eu vou alterar o projeto. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Estou ensinando o jeito certo de fazer isso para vocês. Outra coisa, bora lá. Temos como cancelar a RRT caso o construtor ou o dono não seguirem nossas orientações? Claro, gente. Agora é o seguinte. Tudo que a gente cria, a gente consegue, no sistema, a gente consegue excluir. Mas tem que pensar muito bem, porque cada coisa que você exclui, você assina um termo. Vamos lá. Isso acontece também, a gente recebe dúvidas desse tipo. Lívia, é o seguinte. Eu fiz um projeto pro meu cliente e aí eu expliquei para ele que para começar a construir ele precisa da entrada na prefeitura, ele precisa ter o alvará de construção em mãos, não é pago, tá, gente? É em mãos. Precisa ter o alvará de construção em mãos. E aí o que acontece? Ele já pagou tudo lá pela prefeitura, mas não recebeu o alvará ainda, mas ele já quer começar. E aí eu cheguei lá na obra dele que ele quer que eu acompanhe a execução, eu nem fiz a RRT de execução ainda. Ele simplesmente... Tá, já respondo. Ele simplesmente começou a obra. Começou. E aí tá, já tá errado porque ele não me avisou que ia começar, eu já não tenho RRT de execução, vou ter que fazer. Gente, a RRT de execução de projeto, isso é um parênteses que eu vou fazer aqui, mais um. RRT de execução de projeto, ele é feito para... Ele é feito antes da execução da obra. Porque não tem como você se responsabilizar por uma coisa que você não estava acompanhando. Por isso que a RRT de execução, se a execução já tiver começado, é sempre extemporâneo. Você não consegue colocar a data de início anterior a hoje. Se você for fazer uma RRT de execução e a data de início for anterior a hoje, é uma RRT extemporâneo. E você vai ter que provar que você estava acompanhando essa obra antes de você fazer o RRT. Tá, primeiro ponto. Aí teu cliente começou a obra, não te avisou, tu vai fazer o RRT. Aí tu vai fazer o RRT já a partir de hoje, ou seja, o que ele fez daqui para trás, no diário de obras não é responsabilidade de ninguém, né? Dele, no caso, do leigo. Aí você colocou, vou usar um exemplo aqui bem grotesco, mas para ficar fácil o entendimento.
Você colocou um pilar num vão de 10 metros. Tem 3 pilares, um no meio e 2 nas pontas. Beleza. E aí, na hora da execução, o cliente falou, bicho, caro não esse pilar, que vai ficar feio, vou fazer 100. Já mexeu na tua estrutura, já mexeu na tua estética, já mexeu em tudo. E aí, não, olha, é o seguinte, eu não vou poder me responsabilizar por isso que o senhor acabou de fazer, isso aqui pode acarretar prejuízo, a gente vai precisar de um novo cálculo de estrutura, etc. Não vai não. Lá na casa da minha mãe a gente fez, não tinha nem cálculo de nada, nunca caiu, não é a minha que vai cair. Aí bom, então a partir de hoje o senhor vai precisar procurar outra pessoa para acompanhar a sua obra, eu não vou mais acompanhar, tudo bem? E aí você pode dar baixa no seu RRT para encerrar sua responsabilidade, porque nesse período você teve uma responsabilidade, certo? É uma opção. A segunda opção é, vendi o projeto para a pessoa e na hora de execução ela executou, sei lá, completamente diferente, a medida era uma, ela botou outra. Você entende que não é o seu projeto? Qual é a necessidade de fazer o cancelamento desse RRT? Entendeu? Anular. Ou então vamos supor, numa situação que o adequado seria você cancelar o RRT. Você fez um RRT de execução, combinou com uma construtora. Vamos supor um exemplo. Combinou com a construtora de fazer um RRT de acompanhar uma obra. Aí fez RRT de execução e aí, por algum motivo, você não foi na obra durante 5 dias, uma semana, 10 dias. E quando você foi, tinham executado várias coisas diferentes do que você tinha proposto. Bom, não executaram nada do jeito que você previu, do jeito que você projetou, e você também não acompanhou. Então, olha, gente, a partir de agora eu não vou mais ser responsável por nada e isso que vocês fizeram eu não vou me responsabilizar também porque eu não estava aqui. Aí tem 2 interpretações. Tem a interpretação de que você não foi lá por quê? E tem também a interpretação de que, bom, realmente, se você não está acompanhando, se você não acompanhou nada, não tem nada que prove que você esteve lá ou que você não esteve, aí tudo bem, você vai cancelar o seu RRT. Mas a partir do momento que você solicitar o cancelamento do RRT, você vai assinar no sistema 2 termos de renúncia de responsabilidade e de que você está ciente e que você confirma que você não praticou nenhuma dessas atividades. Ok? Pergunta, quando temos que dar baixa e por que tem que ser feito isso? Tá. Baixa de projeto. Eu fiz RRT de projeto, eu não vou fazer execução, mas eu que fiz o projeto. Eu poderia dar baixa nesse minha RRT de projeto assim que começar a execução, certo? Eu entreguei, tipo assim, ou antes disso. Vamos supor, eu fui contratada pela Nanda, a Nanda vai ser minha cliente todo dia. Eu fui contratada pela Nanda, ela quer que eu faça um projeto para ela, e aí eu fiz o projeto. E aí ela vai construir com outra pessoa, ela vai contratar lá a Ingrid para executar lá, a construtora da Ingrid. Aí bom, então tudo bem. Eu fiz o projeto, a RRT dela de início foi quando ela me contratou, e a RRT fim, a data fim do dia que eu entreguei o projeto para ela, tá aqui, ó. Vai querer alguma alteração? Não. Então tá aqui, data fim do RRT, já entrego o cópia do RRT para ela, já fico com o cópia do RRT para mim. E como eu coloquei data fim, né, já uma data que é de hoje para trás, esse RRT fica apto para baixa. Aí, é importante eu dar baixa nesse RRT porque ele é um acervo que eu tenho e para eu solicitar certidão de acervo técnico desse RRT, ele precisa estar com a baixa, certo? No caso de projeto. No caso de execução, vamos supor que eu fiz o projeto e vou executar. Aí eu fiz o projeto para a Nanda, vou executar a obra dela. A data fim do meu projeto eu vou deixar em aberto, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Porque assim, a pessoa que for solicitar o ABITSE na prefeitura vai ter que entregar um ASBILT. Vai ter que entregar um ASBILT com memorial descritivo. As ASBILT e memorial descritivo são do mesmo grupo de atividade de projeto. Se for o mesmo profissional que fez o projeto, que é voltando isso que eu falei, se eu fiz o projeto e eu vou fazer o ASBILT, eu vou acompanhar, ou então o cliente já me contratou para fazer projeto e ASBILT, isso é uma coisa que você tem que deixar claro para o seu cliente, que ele vai precisar do ASBILT. Então, é um serviço que você pode ser você
pode ser você a fazer ou pode ser a pessoa que executou. Vamos supor que eu fiz o projeto, a Ingrid vai executar para a Nanda e aí a Ingrid vai fazer o as-built daquilo ali para a Nanda dar entrada no Habits dela. Assim como a Nanda pode ter me contratado para fazer o projeto, a Ingrid para fazer a execução, mas ela queira que eu entregue o as-built. Afinal de contas, para mim é mais fácil porque estou com esse projeto, eu que fiz o projeto, né? Enfim, várias situações, N situações. E aí, se eu for fazer o as-built, eu deixo a data fim do RRT de projeto em aberto, para quando terminar eu colocar a data fim, e antes de eu colocar a data fim, eu retificar acrescentando as atividades de as-built e memorial descritivo, certo? Tá, execução. É a mesma situação de projeto. Assim que a execução acaba, é importante eu botar uma data fim. Porque, por exemplo, vamos supor que eu trabalho com uma construtora e estou lá executando a casa da Nanda e por algum motivo a Nanda não quer mais essa construtora, ela não quer mais esse kit que sou eu com a construtora. Ela quer outra construtora, ou ela quer outra pessoa, ela quer um mestre de obras, ela mesma vai construir. Não importa a situação, o que importa é que ela vai dizer assim, olha, a partir de hoje não são mais vocês os responsáveis. Aí você precisa colocar a data fim no seu RRT. Você precisa dar baixa nele. Quando você dá baixa, você diz que a sua responsabilidade ali acabou. Entendeu? Ó, a partir de hoje, o que o cliente está fazendo lá não é responsabilidade sua. É responsabilidade de outro profissional. E aquele cliente, ele vai precisar de um profissional começando a responsabilidade dele exatamente no dia que você encerra a sua. Tá entendendo? Bora para a próxima. Tenho que justificar... O da baixa, não. O da baixa você não precisa justificar motivo, não. Você simplesmente coloca uma data fim, a data fim, ela te dá o... como que é? A data fim é o próprio motivo para solicitação de baixa, entendeu? Assim que você coloca a data fim, vamos supor que eu fiz vários RRT, sei lá, de projeto, e aí a data fim deles era 29 de abril de 2020, que foi ontem. Hoje eles todos estarão aptos a baixa. E aí eu não consigo mais fazer retificação desse RRT. Certo? Gente, eu acho que a gente tem mais 10 minutinhos para tirar dúvidas. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podiam me mandar assim agora. Senão eu vou lembrar mais alguma dúvida aqui que me mandaram em casa. Sim, você precisa comunicar ao cliente. E aí, com essa tua pergunta, eu vou responder uma outra que a gente recebeu essa semana passada, eu e a Nanda até a gente foi discutir. Eu sou responsável técnico de uma empresa, certo? Existe uma construtora, e eu estou usando exemplo de construtora, gente, porque é um exemplo, tá? Não quer dizer que eu só posso trabalhar com construtora, não generalize, pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu sou responsável técnica de uma construtora. E aí, eu tenho meu RRT de cargo e função, claro, porque para eu ser responsável técnica de uma empresa, construtora ou o que seja, para eu ser responsável técnica de uma empresa, eu preciso ter o RRT de cargo e função. Meu RRT de cargo e função, ele tem data de início e data fim. Geralmente, em situações de responsabilidade técnica, não tem data fim o RRT de cargo e função. Tem, mas não é preenchido, certo? Ela não é preenchida. E aí, o que acontece? Eu estou lá trabalhando, e no dia que eu encerrar meu contrato, ou no dia que eu não quiser mais trabalhar lá, enfim, o dia que encerrar meu contrato, eu vou preencher essa data fim, esse RRT vai ficar apto a baixa, eu vou dar baixa, e aí eu tenho esse acervo aqui de tempo de serviço, ok? Beleza. Aí vamos supor que eu estou trabalhando para uma empresa, a empresa da Nanda. Estou trabalhando, ela me contratou para ser responsável técnica lá, e aí eu, sei lá, não quero mais trabalhar lá, ou a Nanda, a Nanda não. Eu não quero mais trabalhar lá. Aí eu venho e boto data fim na minha RRT. E aí ele já fica apto para baixa. Aí eu venho aqui no carro e falo assim, olha, eu quero que vocês me tirem como como responsável técnico da empresa da Ananda. Eu não quero mais ser responsável técnico. Inclusive, eu dei baixa no meu RRT de cargo e função. Só que eu era a única responsável técnica da empresa da Ananda. A Ananda não tinha outro arquiteto lá. A empresa não pode ficar ativa aqui no conselho se ela não tiver pelo menos um responsável técnico. E aí, a empresa, o CAL, nós aqui do CAL, a gente só vai te tirar como responsável técnico dessa empresa quando a gente tiver uma comprovação de ambos os lados, que não existe mais vínculo. Entendeu?
Esse era um parênteses. Agora eu vou responder a pergunta da Uli. Tem que comunicar ao cliente, porque às vezes você só se indispôs com o cliente, entendeu? Você, por algum motivo, você olha, não, você está fazendo errado, eu não vou compactuar com isso, ou não quero mais, ou sei lá, estou numa situação de doença, de risco, algum motivo chegamos num ponto de que você não vai mais trabalhar com esse cliente. E aí você não pode simplesmente colocar uma data fim no RRT dela e ir embora, sumir, desaparecer. Porque aí, gente, olha, eu vou passar lá nessa tua obra, né? Eu vou lá, na hora da fiscalização, vou parar lá, aí eu vou consultar e aí, uma obra está sendo executada sem responsável técnico, sem RRT. Cadê o RRT? Aí o cliente vai dizer, não, mas eu contratei. Eu contratei a Uli aqui, ó. Eu tenho aqui o RRT da Uli. Aí ela vai me mostrar o RRT da Uli, eu vou pesquisar, vou dizer assim, olha, não, o RRT da Uli aqui diz que a data fim do RRT dela era mês passado. Acabou já. E aí? Você tem que dar a chance do seu cliente de manter a obra dele regular. Entendeu? Você não pode simplesmente, olha, não vou querer mais e sumir, desaparecer, né? A gente precisa ter responsabilidade. Alguma dúvida? É a última já, gente. Eu tenho o quê? 5 minutos? Menos? 2 minutos. Eu tenho 2 minutos, gente. Aí 2 minutos é só para eu me despedir de vocês. Olha, gente, vamos fazer assim, olha. Na semana que vem a gente vai voltar, né, a programação de planejamento dos nossos vídeos, o que serão os assuntos, mas eu acho que é importante essa interação que a gente tem para tirar as dúvidas de vocês, porque como eu disse, para mim são assuntos frequentes, recorrentes, são coisas simples, assim, de fácil entendimento, mas às vezes para o profissional não é, entendeu? Às vezes o profissional está deixando de fazer uma coisinha simples porque ele não sabe que ele precisa fazer, porque ele não sabe que isso é uma coisa importante que para ele. E aí, eu vou deixar esse canal do Cal aberto. Se vocês quiserem mandar direct, eu vou deixar depois uma caixinha de perguntas para vocês colocarem perguntas. Numa outra oportunidade, talvez mais informal, eu respondo essas perguntas para vocês, a gente faça outra live. Isso aqui foi um teste hoje para ver como se comportava, se a gente conseguia fazer interação, responder, tirar dúvidas, se funcionava. E aí eu falei demais já, né? Pelo amor de Deus, já parece que tem 1 hora que eu tô falando aqui. Mas, gente, estamos à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não se acanhem, podem mandar para mim, para Nanda, para Ingrid. A gente está com o celular funcionando toda hora. Talvez a gente não te responda imediatamente, mas a gente vai te responder. Se você mandar uma dúvida para mim que eu não sei, eu vou mandar para a Nanda, vou mandar para a Ingrid e assim vai funcionar, nós três, a gente se manda. Se você tem mais afinidade, mais intimidade com um dos conselheiros e aí você está com vergonha de perguntar de mim ou você não quer perguntar de mim, pergunte deles, que eles mandam no grupo para a gente sempre responde, a gente sempre tenta atender. A gente está, sério, sempre à muita disposição. Vocês sabem que eu adoro responder vocês, eu sou essa pessoa. E sim, eu vou deixar essa live salva não sei como que é o nome que chama, mas eu vou deixar ela salva aí para vocês verem depois e ela vai estar à disposição no nosso canal do YouTube aqui que os meninos gravaram. Ela está sendo transmitida no Facebook para a galera que gosta do Facebook. E é isso, tá, gente? Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, por vocês terem interagido, por vocês terem perguntado. Eu já estava preocupada como é que eu ia fazer para falar sozinha para 2 câmeras, mas foi muito legal, tá? Beijinhos.